Livro de Ester. Um sonho de Mardoqueu. No segundo ano do reinado do grande rei Assuero, no dia 1º de Nissan, Mardoqueu, filho de Jair, filho de Sinei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, teve um sonho. Ele era um judeu que vivia em Susan, um funcionário de destaque a serviço da corte do rei. Pertencia ao número dos deportados que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, trouxera cativos de Jerusalém junto com Jeconias, rei de Judá. O sonho foi este: gritos e tumulto, trovões e terremoto, perturbação sobre a terra. 2 enormes dragões avançam, ambos prontos para o combate. Soltam um rugido. Ao ouvi-lo, todas as nações se preparam para a guerra contra uma nação de justos. Dia de trevas e de escuridão, tribulação, aflição, angústia e grande perturbação caem sobre toda a terra. Assustados de terror diante dos males que os esperam, toda a nação justa se prepara para ser aniquilada e invoca a Deus. Então, de seu grito nasce, como de uma pequena fonte, um grande rio, águas caudulosas. A luz e o sol se levantam. Os humildes são exaltados e devoram os poderosos. Quando Mardoqueu acordou, e diante deste sonho e do que Deus planejava fazer, nele concentrou toda a sua atenção e até à noite esforçou-se de todas as maneiras para decifrá-lo. Conspiração contra o rei. Mardoqueu dormiu na corte com Gábata e Tares, 2 eunucos do rei, guardas do palácio. Escutando suas conversas e procurando penetrar nos seus planos, descobriu que se preparavam para matar o rei Assuero e os denunciou ao rei. O rei aplicou a tortura aos 2 eunucos e, diante de suas confissões, enviou-os ao suplício. Em seguida, ordenou que se escrevesse a história em suas memórias, e Mardoqueu, por seu turno, também a escreveu. Depois disso, o rei lhe confiou uma função no palácio e, para recompensá-lo, gratificou-o com presentes. Mas Amã, filho de Amadates, o Agagita, tinha beneplácito do rei e, por causa desta questão dos 2 eunucos reais, planejou aniquilar Mardoqueu e seu povo. O banquete de Assuero. Eis o que aconteceu no tempo de Assuero. O Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, enquanto o rei Assuero ocupava o trono real, que estava na fortaleza de Susan, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os chefes e servos, chefes do exército da Pérsia e da Média, nobres e governadores das províncias. Depois mostrou-lhe a riqueza e a glória de seu reino e o brilho esplêndido de sua grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Passando esses dias, o rei deu um banquete para todo o povo que se encontrava na fortaleza de Susan, desde o maior até o menor, durante 7 dias, sobre a esplanada do jardim do Palácio Real. Havia renda, musselina e púrpura atadas nas cordões de linho e de escarlate sobre anéis de prata e colunas de alabastro. Havia divãs de ouro, de prata sobre um pavimento de jade, de alabastro e de arcar e de azeviche. Para beber havia copos de ouro, todos diferentes, e abundância de vinho real, conforme a liberalidade do rei. Bebiam-se sem constrangimento, pois o rei ordenara a todos os mordomos de sua casa que se fizesse segundo a vontade de cada um.
a desobediência da rainha Vasti. Também a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres do palácio real do rei Assuero, no 7º dia. Estando já alegre o coração do rei por causa do vinho, ordenou a Mananão, Batazá, Arbaná, Bagata, Abigata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que trouxessem à presença do rei a rainha Vasti, com o diadema real, para mostrar aos povos e aos príncipes sua beleza, pois ela era muito bela. A rainha Vasti, porém, recusou-se a vir segundo a ordem do rei, transmitindo pelos eunucos. O rei enfureceu-se e a sua cólera se inflamou. Então o rei consultou os sábios legistas, pois toda a questão real devia ser apresentada aos especialistas da lei e do direito. Seus assessores eram Carcena, Setar, Admata, Parses, Maris, Marcená e Camuná. Os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam pessoalmente o rei e ocupavam os primeiros lugares no reino. Segundo a lei, perguntou: o que se deve fazer com a rainha Vasti por não ter cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida pelos eunucos? Diante do rei e dos príncipes, Manucã respondeu: não foi somente contra o rei que a rainha Vasti agiu mal, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há nas províncias do rei Assuero. Pois a conduta da rainha chegará ao conhecimento de todas as mulheres, que olharão com desprezo os maridos, dizendo: o rei Assuero mandou trazer a rainha Vasti à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os príncipes do reino que ouviram falar sobre a conduta da rainha. Então haverá muito desprezo e raiva. Se bem parecer ao rei, promulgue uma ordem real, que será inscrita nas leis da Pérsia e da Média, e não será revogada. Que Vasti não mais comparecerá diante do rei Assuero, e o rei deu o título de rainha a outra melhor do que ela. E a sentença que o rei der será ouvida em todo o seu reino, que é grande. Então todas as mulheres honrarão os maridos, desde a maior até o mais humilde. Este parecer agradou ao rei e aos príncipes, e o rei agiu conforme a palavra de Manucã. Enviou cartas a todas as províncias reais, a cada província segundo sua escrita, e a cada povo segundo sua língua, que cada marido governasse sua casa e falasse a língua de seu povo. Esther torna-se rainha. Depois desses acontecimentos e acalmado o furor do rei, Assuero lembrou-se de Vasti, de sua conduta e do que decretara contra ela. Disseram então os pajins do rei que o enviaram, que o serviam: que se procurem para o rei jovens virgens e belas. Ponha o rei comissários em todas as províncias do reino, para que reúnam todas as jovens virgens e belas, na fortaleza de Susan, no harém, sob os cuidados de Egeu, eunuco do rei, guarda das mulheres. Ele lhes dará o necessário para os seus enfeites. A jovem que agradar ao rei reinará no lugar de Vasti. O parecer agradou ao rei, e assim se fez. Na fortaleza de Susan havia um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que fora deportado de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia, junto com os exilados que vieram com Joconias, rei de Judá. Ele criou Hanassá, que é Esther, sua prima, pois ela não tinha pai nem mãe. A jovem tinha um corpo bonito, de agradável aparência. Mortos o pai e a mãe, Mardoqueu a adotou como filha. Proclamados a ordem e o decreto do rei,
juntaram-se muitas jovens na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Egeu. Também Esther foi levada à casa do rei e confiada a Egeu, guarda das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou sua proteção. Apresentou-se em dar-lhe o necessário para que os seus enfeites e a subsistência. Pôs a seu serviço 7 servas escolhidas da casa do rei e transferiu-a com as servas para o melhor aposento do harém. Esther não havia declarado ao seu povo nem o seu parentesco, pois Mardoqueu lhe ordenara que não o declarasse. Todos os dias Mardoqueu passava diante do vestíbulo do harém para saber como ia Esther e como a tratavam. Cada moça devia apresentar-se por seu turno ao rei Assuero no fim do prazo fixado pelo Estatuto das Mulheres, isto é, 12 meses. Assim se cumpriram os tempos desta preparação. Durante 6 meses as moças usavam óleo de mirra e nos outros 6 meses usavam bálsamos, ungüentos para os cuidados de beleza feminina. Quando a jovem se apresentava ao rei, recebia tudo o que pedisse para levar consigo do harém ao palácio real. Para lá ia à tarde e pela manhã seguinte passava a um outro harém confiado a Sassagás, eunuco real, guarda das concubinas. Ela já não retornava ao rei, salvo se o rei a desejasse e a chamasse pelo nome. Mas Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a adotara como filha, quando chegou sua vez de ir ao rei, nada pediu além do que lhe fora indicado pelo eunuco real, Egeu, guarda das mulheres. E Esther conquistava a simpatia de todos os que a viam. Foi conduzida ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei preferiu a todas as outras mulheres. E ela conquistou sua simpatia e seu amor mais do que qualquer outra moça. Ele lhe impôs o diadema real sobre a cabeça e a escolheu para rainha no lugar de Vaste. Depois o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, a todos os grandes oficiais e aos seus servos. Concedeu um dia feriado a todas as províncias e distribuiu presentes com generosidade digna de um rei. Mardoqueu e Amã. Passando com as moças ao segundo harém, Esther não revelou nem sua linhagem nem seu povo, como lhe ordenara Mardoqueu, cujas instruções continuava a observar como no tempo em que estava sob sua tutela. Nesse tempo, Mardoqueu servia junto à porta do rei. Descontentes, 2 eunucos reais, Tabata e Tares, de corpos de guarda da porta, tramaram um atentado contra o rei Assuero. Mardoqueu teve conhecimento do fato e informou a rainha Esther que, por sua vez, comunicou ao rei em nome de Mardoqueu. Depois da investigação, o fato mostrou-se verdadeiro. Ambos foram para a forca na presença do rei. Um relato dessa história foi transcrita no livro das crônicas. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero promoveu Amã, filho de Amadates, do país de Agar. Exaltou em dignidade e lhe concedeu mais honrarias do que a todos os grandes oficiais seus colegas. Todos os servos do rei que estavam a serviço de sua porta ajoelhavam-se e se prostravam-se diante de Amã, pois este era a ordem do rei. Mardoqueu, porém, não se ajoelhava nem se prostrava. Então disseram-lhe os servos do rei, que serviam junto à porta do rei: Por que transgrides a ordem real? Diziam-lhe isto todos os dias, mas ele não lhes deu ouvidos. Denunciaram então
o fato a Amã para ver se Mardoqueu persistiria em sua atitude, pois ele lhes havia declarado ser judeu. Constatando que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã encheu-se de furor. Como lhe tivessem dito de que povo era Mardoqueu, pareceu-lhe pouco em seus propósitos atentar apenas contra Mardoqueu. Procurou destruir também todos os judeus, povo de Mardoqueu, estabelecidos no reino de Assuero. Decreto de extermínio dos judeus. No ano 12 de Assuero, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, sob os olhos de Amã, lançou-se o puro, isto é, a sorte, para fixar o dia e o mês. A sorte caiu no 12º mês, que é Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: no meio dos povos, espalhados em todas as províncias de teu reino, existe um povo separado dos outros. Suas leis não se parecem com as de nenhum outro, nem as leis reais eles cumprem. Não convém que o rei os deixe tranquilos. Se o rei achar bom que se decrete sua morte, eu depositarei 10.000 talentos de prata na corte do tesouro real, na conta do tesouro real. Então o rei tirou o anel de sua mão e o deu a Anã, filho de Manadates, do país de Aga, perseguidor dos judeus, e lhe disse: seja entregue a ti esse dinheiro e também este povo, faze dele o que quiseres. Os escribas reais foram convocados para o dia 13 do primeiro mês, escreveu tudo o que Amã ordenara aos sapatras do rei, aos governadores de cada província e aos altos oficiais de cada povo, na escrita de cada província, na língua de cada povo. O documento foi escrito em nome do rei Assuero e timbrado com o anel real. Através de estafetas foi enviada uma carta a todas as províncias do reino. Mandaram destruir, matar, exterminar todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, no mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é Adar, e saquear os seus bens. Eis o texto desta carta. Grande rei Assuero escreve aos governadores das 127 províncias, que vão da Índia à Etiópia, e aos chefes dos distritos, seus subordinados. Colocado na chefia de numerosas nações e senhor de toda a terra, eu me propus não me deixar embriagar pelo orgulho do poder e sempre governar com grande espírito de moderação e benevolência, a fim de outorgar a meus subordinados o perfeito gozo de uma existência sem tumultos. E, já que meu reino oferece os benefícios da civilização e a livre circulação entre suas fronteiras, nele instaurar o objeto de desejo universal, que é a paz. Ora, tendo ouvido aos meus conselheiros sobre os meios por atingir este fim, um deles, cuja sabedoria entre nós é eminente, dando provas de infectível devoção e inquebrantável fidelidade, e cujas prerrogativas vêm imediatamente após as nossas. Amã denunciou-nos a existência de um povo mal intencionado, misturado a todas as tribos do mundo, que por suas leis se opõe a todas as nações e constantemente despreza as ordens reais, a ponto de ser um obstáculo ao governo no que exercemos para satisfação geral. Considerando, pois, que a referida nação, única em seu gênero, se acha sob todos os aspectos em conflito com toda a humanidade, desta difere por um regime de leis estranhas e é hostil aos nossos interesses e comete os piores delitos até ameaçar a estabilidade do nosso reino. Por este motivo,
condenamos que todas as pessoas que vos forem indicadas na carta de Amã, encarregado da administração, e para nós um segundo pai, sejam radicalmente exterminadas, inclusive mulheres e crianças, pela espada de seus inimigos, sem piedade ou consideração alguma, no dia 14 do 12º mês, isto é, Adar, do presente ano, a fim de que, uma vez lançados no Hades, num único dia, esses opositores de hoje e de ontem sejam asseguradas duravante ao estado de estabilidade e tranquilidade. A cópia deste edito, que seria promulgada como lei em cada província, foi publicada entre todos os povos, a fim de que cada qual estivesse preparado para aquele dia. A ordem do rei, os estafetas praticam imediatamente. O edito foi promulgado em primeiro lugar na fortaleza de Susa. E, enquanto o rei e Amã estavam assentados e bebiam, na cidade de Susa reinava a consternação. Providências de Mardoqueu e Ester. Tão logo soube do que estava acontecendo, Mardoqueu rasgou as vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. Em seguida percorreu toda a cidade, enchendo-a com gritos de grande amargura. E foi até a porta do rei, que ninguém podia ultrapassar, vestido de pano de saco. Em todas as províncias aonde chegavam a ordem e os decretos reais, havia entre os judeus luto, jejum, lágrimas e lamentações. O saco e a cinza tornaram-se o leito de muitos. As servas e os eunucos de Ester vieram adverti-la. A rainha ficou profundamente consternada. Mandou roupas a Mardoqueu para que abandonasse as vestes de saco, mas ele não as aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos colocados pelo rei a seu serviço, e o enviou a Mardoqueu para saber o que se passava e qual era o motivo do seu comportamento. Ataque foi ao encontro de Mardoqueu na praça, diante da porta do rei. Mardoqueu o pôs a par dos acontecimentos, inclusive da soma que Amã oferecera para depositar no tesouro real, pelo extermínio dos judeus. Entregou-lhe uma cópia do edito de extermínio publicado em Susa e a ser mostrada a Ester, para que ficasse informada. Ele mandou que a rainha fosse ao rei implorar clemência e defender a causa do povo ao qual ela pertencia. Ataque voltou e relatou essa mensagem de Mardoqueu a Ester. Ela mandou responder a Mardoqueu: todos os servos do rei e os habitantes das províncias sabem que para qualquer homem ou mulher que penetre sem ser chamado até o átrio interior da casa real, não há senão uma sentença: deve morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro para que viva. Quanto a mim, faz 30 dias que não sou chamada à presença do rei. Essas palavras de Ester foram transmitidas a Mardoqueu, que lhe mandou responder: não imagines que, por estares no palácio, será a única a escapar dentre todos os judeus. Pelo contrário, se te obstinares a calar agora, de outro lugar se levantará para os judeus a salvação e libertação, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi em vista de uma circunstância dessa que foste elevada à realeza. Então Ester mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa, jejuai por mim, não comais nem bebeis durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, e apesar da proibição, irei até o rei, e, se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e executou as instruções de Ester.
Oração de Mardoqueu. Lembrando-se de todas as grandes obras de Adonai, Mardoqueu orou assim: Adonai, Adonai, Rei Todo-Poderoso, tudo está sujeito a teu poder, e não há quem os oponha à sua vontade de salvar Israel. Sim, tu fizeste o céu e a terra e todas as maravilhas que estão sob o firmamento. Tu é Adonai de tudo, e não há quem te possa resistir, Adonai. Tu sabes tudo. Sabes, Adonai, que não foi por arrogância, orgulho ou vaidade que fiz isto, recusando prostrar-me diante do orgulhoso Amã. De boa vontade eu lhe beijaria as plantas dos pés para a salvação de Israel. Mas o que eu fiz era para não colocar a glória de um homem acima da glória de Adonai. E eu não me prostrei diante de ninguém, senão diante de ti, meu Adonai. Mas não o faço por orgulho. E agora, Adonai, Rei, Deus de Abraão, poupa teu povo, pois tramam a nossa morte. Projetam aniquilar tua antiga herança. Não desampares esta porção que é tua, que para ti resgatastes da terra do Egito. Ouve minha oração, se propício à tua herança e mude nosso luto em alegria, para que vivamos e cantemos teu nome, Adonai. E não deixes emudecer a boca dos que te louvam. E todo o Israel clamava com todas as forças, pois a morte estava diante de seus olhos. Oração de Ester. A rainha Ester também procurava refúgio junto a Adonai, no perigo da morte que caíra sobre ela. Abandonou as vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e luto. No lugar de perfumes preciosos, cobriu a cabeça com cinza e poeira. Humilhou duramente o seu corpo, e as tranças desfeitas dos cabelos cobriram-lhe o corpo, que antes se comprazia em adorno. Suplicava estes termos a Adonai, Deus de Israel: Ó meu Senhor, nosso Rei, Tu és o único, vem em meu auxílio, pois estou só e não tenho outro socorro fora de Ti. E vou arriscar minha vida. Aprendi desde a infância, no seio de minha família, que foste Tu, Adonai, que escolheste Israel entre todas as nações e nossos pais entre todos os seus antepassados, para ser Tua herança perpétua, e cumpriste tudo o que haveis prometido. E agora, como nós pecamos contra Ti, Tu nos entregaste nas mãos de nossos inimigos por causa das honras prestadas a seus deuses. Tu és justo, Adonai, mas eles, não contentes com o amargor de nossa servidão, comprometeram-se com os seus ídolos. Abolir a ordem saída de teus lábios, fazei desaparecer tua herança, emudecer as bocas que te louvam, extinguir teu olhar e a glória de tua casa e de teu altar, abrir as bocas das nações para louvar os ídolos de nada, e para se extasiarem eternamente diante de um rei de carne. Não abandones teu cetro, Adonai, aqueles que te existem. Que eles não te riam de nossa ruína. Antes, volta os teus projetos contra eles próprios, e do primeiro de nossos atacantes faze um exemplo. Recomenda-te, Adonai, manifesta-te no dia da nossa tribulação. A mim dai-me coragem, Adonai dos deuses, e Adonai de toda autoridade. Põe em minha boca uma língua atraente, quando eu estiver diante do leão.
e muda seu coração, para que odeie os nossos inimigos e faça perecê-lo com todos os seus cúmplices. A nós, porém, salva-nos com a tua mão e vem em meu socorro, pois estou só e nada tenho fora de ti, Adonai. Tu conheces todas as coisas e sabe que odeio a glória dos ímpios, e que me horroriza o leito dos incircuncisos e de todo estrangeiro. Tu conheces o perigo por que passo, que tenho horror da insígnia da minha grandeza que levo em minha fronte quando apareço em público. O mesmo horror que diante de um trapo imundo, e não a levo nos meus dias de tranquilidade. Tua serva não comeu a mesa de Amã, que apreciou os festins reais, nem bebeu o vinho das libações. Tua serva não se alegrou desde o que veio para cá até hoje, a não ser em ti, Adonai, Deus de Abraão. Adonai, cuja força tudo vence, ouve a voz dos seus desesperados. Tira-nos das mãos dos malfeitores e a mim livra-me do medo. Esther apresenta-se no palácio. No terceiro dia, Esther vestiu-se suas roupas de rainha e foi até o átrio interno do palácio real, diante da residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala perto da entrada do palácio. Ao ver a rainha Esther parada no átrio, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther se aproximou para tocar na ponta do cetro. No terceiro dia, quando terminou de rezar, ela deixou as vestes de súplica e se vestiu com todo o esplendor. Esplendorosa, invocou Adonai, que vela sobre todas e o salva. Depois tomou consigo 2 servas, sobre uma delas se apoiava suavemente, a outra a seguia carregando a cauda de seu vestido. No apogeu de sua beleza e ruborizada, ela tinha o rosto alegre como se ardesse de amor. Mas seu coração estava angustiado. Ultrapassando todas as portas, ela se pôs diante do rei. Ele estava sentado no trono real, vestido com todos os adornos das aparições solenes, resplandecente em ouro e pedras preciosas. Parecia terrível. Erguendo o rosto radiante de majestade, no auge do furor, lançou um olhar. A rainha, sucumbindo, apoiou a cabeça sobre a serva que a acompanhava, empalideceu-se e desmaiou. Adonai mudou o coração do rei e o inclinou à mansidão. Ansioso, ele precipitou-se do trono e a tomou de seus braços até que ela se recuperasse, reconfortando-a com as palavras tranquilizadoras. — O que há, Esther? Perguntou ele. — Eu sou teu irmão. Coragem. Tu não morrerás. Nossa ordem é apenas para o povo em geral. Aproxima-te. Erguendo o cetro de ouro, ele a pousou sobre o pescoço de Esther, beijou-a e lhe disse: Fala comigo. Senhor, disse-lhe ela, eu te vi semelhante a um anjo de Adonai. Então meu coração se perturbou e eu tive medo de tua majestade, pois tu é admirável, Senhor, e teu rosto cheio de encantamento. Enquanto ela falava, ele desmaiou. Enquanto falava, desmaiou. O rei ficou perturbado e todos os cortesãos procuravam reanimá-la. Que há, rainha Esther? Disse o rei. Qual é o teu pedido? Ainda que seja a metade do reino, tu a terás. Esther respondeu, se bem te parece, que o rei venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparei. Que avise imediatamente a Amã para satisfazer o desejo de Esther, disse o rei. O rei e Amã vieram então ao banquete preparado por Esther.
Durante os brindes, o rei disse a Ester: Pede-me o que quiseres e te será concedido. Ainda que me peças a metade do reino, te será concedido. Ester respondeu: Este é o meu pedido e o meu desejo. Se ganhei as boas graças do rei, e se agrada ouvir meu pedido e satisfazer meu desejo, que o rei venha de novo amanhã, com Amã, ao banquete que lhes darei. Então executarei a ordem do rei. Naquele dia Amã saiu alegre e com o coração em festa. Mas junto à porta do rei, ao ver Mardoqueu, que não se levantava nem se movia do lugar diante dele, encheu-se de cólera, mas se conteve. Voltando para casa, convocou os amigos e sua mulher Zares e falou-lhes de que esplendorosa riqueza, do número de seus filhos, de tudo que o rei tinha feito para o engrandecer e exaltar acima de todos os seus oficiais e servos. Disse mais: Além disso, a rainha Ester me convidou com o rei, e somente a mim, para um banquete que ela lhe ofereceu. E mais que isso, sou ainda convidado com o rei para amanhã. Mas tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do rei. Que se prepare uma forca de 25 metros, responderam-lhe sua mulher e seus amigos. Amanhã de manhã pediremos ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então poderás ir contente com o rei ao banquete. A proposta agradou a Amã e ele mandou preparar a forca. Desgraça de Amã. Ora, naquela noite, como o rei não conseguisse dormir, pediu o livro das memórias ou crônicas, que foi lido diante dele. Ali se contava como Mardoqueu denunciou Gábata e Tares, os dois eunucos do corpo de guarda da porta, que haviam conspirado contra a vida do rei Assuero. E que distinção, que dignidade, perguntou o rei, foram conferidas a Mardoqueu pelo que fez? Nada foi feito por ele, responderam os oficiais do serviço. Então o rei perguntou: que está no átrio? Era exatamente o momento em que Amã chegava ao átrio exterior do palácio real para pedir ao rei que mandasse enforcar Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Os servos responderam: é Amã que está no átrio. Que entres, ordenou o rei. Logo que ele entrou, o rei perguntou: como se deve tratar um homem a quem o rei quer honrar? E a quem mais quer o rei honrar, senão a mim? Pensou Amã. Respondeu-lhe ele: se o rei quer honrar alguém, que lhe tragam vestes perspicazas deste que o rei usa. Que lhe tragam um camelo destes que o rei monta, e sobre sua cabeça põe um diadema real. Em seguida, as vestes e o camelo sejam confiados a um de seus mais nobres dos grandes oficiais do rei. Aquele então vestirá com esta roupa o homem que o rei quer honrar e conduzirá o camelo pela praça da cidade, gritando diante dele: assim se fez ao homem a quem o rei quer honrar. Não percas um instante, disse o rei a Amã. Tomas as vestes e o cavalo e faze tudo o que acabas de dizer ao judeu Mardoqueu, funcionário junto à porta do rei. Não omitas nada do que disseste. Tomando, pois, as vestes e o camelo, Amã vestiu Mardoqueu e e depois o fez passear a camelo pela praça da cidade, gritando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do rei, ao passo que Amã foi depressa para casa, abatido e com o rosto coberto. Ele contou a sua mulher, a Zares, e a todos os amigos o que acabava de acontecer. Sua mulher, Zares, e os conselheiros lhe disseram: começas a cair diante de Mardoqueu. Se ele pertence ao povo judeu, nada poderás fazer contra ele. Antes, sucumbirás inteiramente diante dele.
Amã no banquete de Ester. Falavam ainda. Quando chegaram os eunucos do rei à procura de Amã, para o conduzirem apressadamente ao banquete oferecido por Ester, o rei e Amã foram ao banquete da rainha Ester. Também neste segundo dia, durante um banquete, o rei disse a Ester: Pede-me o que quiseres, rainha Ester, e te será concedido. Ainda que me peças a metade do reino, te será concedido. Se ganharei as tuas boas graças, ó rei. Respondeu-lhe a rainha Ester, e se fores de teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Porque fomos entregues, eu e meu povo, ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Se tivermos sido entregues apenas como escravos ou servos, eu me teria calado. Mas esta desgraça não compensa o prejuízo que dela resulta para o rei. Assuero tomou a palavra e disse à rainha Ester: Quem é? Onde está o homem que pensa agir assim? Ester disse: O perseguidor e inimigo é Amã. Este é miserável. À vista do rei e da rainha, Amã ficou atemorizado. Furioso, o rei levantou-se e deixou o banquete, indo para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou junto à rainha para implorar por sua vida, pois compreendeu que o rei já tinha decidido sua ruína. Quando o rei voltou do jardim à sala do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã onde Ester se recostava. E o rei gritou: Depois disso, quer que ele ainda violentar a rainha diante de mim, em meu palácio? Tendo o rei dito isto, um véu foi jogado sobre o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos, disse na presença do rei: Há na casa de Amã uma forca de 25 metros que ele fez preparar para Mardoqueu, que falou em defesa do rei. Enforque-o nela, ordenou o rei. Amã foi, pois, enforcado na força que preparara para Mardoqueu, e aplacou-se a cólera do rei. O rei favorece os judeus. Neste mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester a casa de Amã, o perseguidor dos judeus. E Mardoqueu foi apresentado ao rei, ao qual Ester revelara o parentesco que ele tinha com ela. O rei tirou o anel que retomara de Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester confiou a Mardoqueu a gestão da casa de Amã. Ester tornou a falar com o rei, lançou-lhe aos pés, chorou e suplicou-lhe que anulasse a maldade de Amã, o Agagita, e o plano que concedera contra os judeus. O rei lhe estendeu o cetro de ouro. Então Ester se ergueu, ficando de pé diante do rei. Se bem parecer ao rei, disse-lhe, e se ganhei as suas boas graças, se meu pedido parecer justo, e se eu mesma lhe for agradável, que o rei remove expressamente as cartas que Amã, filho de Amadates, o Agagita, fez escrever para arruinar os judeus de todas as províncias reais. Como poderia eu ver meu povo na infelicidade que vai atingi-lo? Como poderia eu ser testemunha do extermínio de minha gente? O rei Assuero respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Já dei a Ester a casa de Amã, depois de tê-lo mandado enforcar por querer matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, o que bem vos parecer em nome do rei, e selai com o anel do rei. Porque todo edito redigido em nome do rei e selado com seu anel é irrevogável.
Imediatamente foram convocados os escribas reais. Era o terceiro mês, que é Sivan, dia 23. E, sob a ordem de Mardoqueu, eles escreveram aos judeus, aos sapatras, aos governadores, aos grandes oficiais das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada província na sua escrita, a cada povo na sua língua, e aos judeus na sua escrita e língua. Estas cartas, redigida em nome do rei Assuero e selada com seu anel, foram levadas por estafetas montados em cavalos criados pelo rei. Nas cartas, o rei concedia aos judeus, em qualquer cidade em que estivessem, o direito de se reunir e defender suas vidas, de exterminar, matar e aniquilar todas as pessoas armadas dos povos ou das províncias que os quiserem atacar, inclusive as mulheres e as crianças, e de saquear seus bens. Isto se faria no mesmo dia em que todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é Adar. Decreto de reabilitação dos judeus. Eis o texto dessa carta. O grande rei Assuero, aos sapatras das 127 províncias que se estendem da Índia à Etiópia, aos governadores da província e a todos os seus leais súditos, saúde. Considerando que muitos, quando sobre a sua cabeça a extrema bondade de seus benfeitores acumula as honras, não concebem senão orgulho, não lhes bastando somente procurar maltratar nossos súditos. Incapazes de suportar a própria arrogância, movem conspirações contra os seus próprios benfeitores. Não contentes em banir a gratidão do coração das pessoas, mas, inebriados mais pelos aplausos de quem ignora o bem, quando tudo está eternamente sob o olhar de Deus, pensa escapar à sua injustiça que odeia os maus. Considerando que frequentemente saúde sucede às autoridades constituídas por confiarem a amigos a administração dos assuntos e por eles se deixarem influenciar, ter de arcar com ele com o peso do sangue inocente a preço de irremediáveis infelicidades. Tendo os sofismas enganosos de uma natureza perversa prevalecido sobre a irrepreensível retidão de intenções do poder. Basta abrir os olhos, sem precisar remontar aos relatos de outrora que acabamos de evocar. Olhar somente sobre nossos passos. Quantas impiedades perpetradas por esta peste de governantes indignos. Por isso, nossos esforços procurarão assegurar a todos, no futuro, a tranquilidade e a paz do reino, procedendo às mudanças oportunas e julgando sempre as questões que nos forem submetidas com benevolência e receptividade. Resultando que Amã, filho de Amadates, um macedônio, verdadeiramente estrangeiro ao sangue dos persas, e muitos afastados de nossa bondade, por nós tivesse sido recebido como um hóspede, e de nossa parte encontrado um sentimento de amizade que devotado a todas as nações, até o ponto de ser proclamado nosso Pai, e por todos reverenciado com a prostração. O segundo colocado após o trono real, incapaz de manter-se em seu elevado cargo, planejou arrebatar-nos o poder e a vida. Temos um Salvador, um homem que sempre foi nosso benfeitor, Mardoqueu, e uma irrepreensível companhia de nossa realeza, Esther,
cuja morte nos foi pedido por Amã, juntamente com o de todo o seu povo, à base das manobras de seu tortuoso sofismas. Com essas primeiras medidas, pensava reduzir-nos ao isolamento e substituir a adoração persa pela Macedônia. Longe de julgarmos como criminosos estes judeus, votamos ao desaparecimento por este tríplice criminoso. Nós os vemos governados por leis justíssimas, filhos do Altíssimo, do grande Deus vivo, a quem nós e nossos antepassados devemos a conservação do reino no mais florescente estado. Fareis bem em não obedecer às cartas enviadas por Amã, filho de Amadates, porque seu autor foi enforcado nas portas de Susa, por todos os seus familiares, com todos os seus familiares, digno do castigo de Adonai, Senhor do universo, sem demora lhe infligiu. Afixai uma cópia da presente carta em todo lugar, deixai os judeus seguirem livremente suas próprias leis, e dai-lhes assistência contra quem os atacar no dia marcado para o destruir, isto é, no dia 13 do 10º mês, que é Adar. Pois esse dia, que deveria ser um dia de ruína, a suprema soberania de Adonai acaba de reverter num dia de alegria em favor do povo escolhido. Quando a vós, entre vossas festas solenes, celebrai este dia memorável com toda a solenidade, a fim de que no mesmo dia, agora e no futuro, salvação para nós e para as persas de boa vontade, mas para os vossos inimigos um memorial de sua ruína. Toda a cidade, de modo geral, toda a região que não seguir essas instruções será implacavelmente devastada a ferro e fogo, e se tornará inóspita para os homens e odiada aos animais selvagens até aos pássaros. Cópia deste edito, destinado a ser promulgado como lei em cada província, foi publicada entre todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem de seus inimigos. Os estafetas, montado cavalos reais, partiram em grande velocidade de diligência por ordem de um rei. O edito foi publicado também na fortaleza de Susa. Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes prespicatas, púrpura azul celeste e linho branco, coroado por um grande diadema de ouro, envolto no manto de linho e púrpura vermelha. Toda a cidade de Susa exultou de alegria. Para os judeus foi um dia de esplendor, de alegria, de exultação e de triunfo. Em todas as províncias e cidades, em toda parte aonde chegavam as ordens do decreto real, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. Entre a população do país, muitos se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. A morte dos perseguidores. No dia 13 do 10º mês, que é Adar, quando deviam executar-se as ordens do decreto real, no dia em que os inimigos dos judeus contavam destruí-los, sucedeu o contrário, e foram os judeus que destruíram os inimigos. Em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram nas cidades em que habitavam, a fim de atacar aqueles que maquinavam sua destruição. Ninguém lhes ofereceu resistência, pois todos os povos foram tomados de medo diante dos judeus. Altos oficiais das províncias, sapatras, governadores, funcionários reais, todos os apoiaram os judeus por temor de Mardoqueu. Com efeito, Mardoqueu era poderoso no palácio. Sua fama se espalhava em todas as províncias. Mardoqueu se tornara um homem cada vez mais poderoso.
Os judeus feriram, pois, todos os seus inimigos a golpe de espada. Foi um massacre, um extermínio, e fizeram o que quiseram a seus adversários. Somente na fortaleza de Susa, os judeus mataram e exterminaram 500 homens, especialmente os 10 filhos de Amã, filho de Amadates, o perseguidor dos judeus. Mas esses não se entregaram à pilhagem. O número das vítimas mortas na fortaleza de Susa foi comunicado ao rei no mesmo dia. O rei disse à rainha Ester: só na fortaleza de Susa os judeus mataram e exterminaram 500 homens, bem como os 10 filhos de Amã. Que terão eles feito nas demais províncias do reino? E agora, pede-me o que quiseres e te será concedido. Que mais desejas e será feito? Se bem parece ao rei, respondeu Ester, conceda-me aos judeus de Susa que também amanhã cumpra o decreto de hoje. Quanto aos 10 filhos de Amã, que seus corpos sejam dependurados numa forca. O rei ordenou que assim se fizesse. Proclamou-se o edito de Susa e penduraram na forca os 10 filhos de Amã. Assim, os judeus de Susa se reuniram também no dia 14 de Adar e mataram 300 homens de Susa, em Susa, mas não se entregaram ao saque. Também os demais judeus das províncias reais se reuniram para defender suas vidas. Eles se livraram de seus inimigos e mataram 75.000 de seus adversários, sem se entregar ao saque. Era o dia 13 de Adar. No dia 14 eles descansaram e fizeram deste dia um dia de festa e regozijo. Os judeus de Susa, que se reuniram no dia 13 e no dia 14, repousaram no dia 15. Fizeram igualmente deste dia um dia de festa e de regozijo. Assim se explica por que os judeus do campo, os que vivem em aldeias não fortificadas, celebram o dia 14 de Adar como alegria e banquetes, como dia de festas e troca multa de presentes. Enquanto que para os das cidades, o dia festivo que passara na alegria, enviando presentes aos seus vizinhos, é o dia 15 de Adar. Instituição da festa de Purim. Mardoqueu pôs por escrito todos esses acontecimentos. Depois enviou cartas a todos os judeus que se encontravam nas províncias do rei Assuero, próximas ou longínquas. Ordenou-lhes que celebrassem cada ano o dia 14 e o dia 15 de Adar, porque estes são os dias em que os judeus se livraram de seus inimigos, e este é o mês em que, para eles, a aflição se deu lugar à alegria, e o luto às festividades. Deviam fazer desses dias dias de festas e alegria, dias de troca de presentes e de donativos aos pobres. Os judeus adotaram essas práticas que começaram a observar e a respeito das quais lhe escrevera Mardoqueu. Pois Amã, filho de Amadates, o Agagita, o perseguidor de todos os judeus, tinham planejado a sua morte e lançara o puro, isto é, a sorte, para destruí-los e arruiná-los. Mas quando se apresentou ao rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mardoqueu, o mau desígnio que concebera contra os judeus voltou-se contra ele, e ele foi enforcado, bem como seus filhos. Esta é a razão pela qual estes dias foram chamados de Purim, da palavra pur, sorte. Daí também, por causa dos termos desta carta de Mardoqueu, por causa do que eles mesmos presenciaram e das notícias que chegaram até eles, os judeus determinaram para si, para sua descendência e para todas as que a eles aderissem, celebrar anualmente sem falta esses 2 dias, segundo este texto e esta data, comemorados assim e celebrados de geração em geração em cada família, província e cidade. Esses dias de Purim
não desaparecerão entre os judeus, nem sua lembrança desaparecerá no meio dos seus descendentes. A rainha Ester, filha de Abagai, junto com o judeu Mardoqueu, escreveu com toda a autoridade para dar força de lei a esta segunda carta sobre o Purim. Foram enviadas cartas a todos os judeus de 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e lealdade, para lhes prescrever a observância destes dias dos Purim e de sua data, como lhe tinha ordenado o judeu Mardoqueu, e como ele mesmo já o tinha estabelecido para si e seus descendentes, acrescentando cláusulas de jejum e de lamentações. Assim o decreto de Ester fixou a lei de Purim, e este foi escrito num livro. Elogios a Mardoqueu. O rei Assuero impôs tributo sobre o continente e sobre as ilhas do mar. Todos os atos de poder e de valor, bem como o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem havia exaltado. Tudo isso está designado no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mardoqueu era o primeiro depois do rei Assuero. Era um homem considerado pelos judeus, amado pela multidão de seus irmãos, procurava o bem de seu povo e preocupava-se com a felicidade de sua gente. E Mardoqueu disse: tudo isto vem de Adonai. Estou lembrando do sonho que tive a este respeito. Nada disso foi omitido, nem a pequena fonte que se converteu em rio, nem a luz que brilha, nem o sol, que é a abundância das águas, nem a abundância das águas. Ester é esse rio. Ela que se casou com o rei, que a fez rainha. Os dois dragões somos Anã e eu. Os povos são aqueles que se coligaram para extinguir o nome dos judeus. Meu povo é Israel. Eles invocaram a Deus e foram salvos. Sim, Adonai salvou seu povo. Adonai nos arrebatou de todos esses males. Adonai realizou grandes sinais e prodígios como jamais houve entre as nações. Por isso estabeleceu dois destinos. Um em favor de seu povo, outro para as nações. Esses destinos se realizaram na hora, no tempo e no dia determinado segundo o seu desígnio e diante de todas as nações. Adonai se recordou de seu povo, fez justiça à sua herança. Por isso esses dias, o dia 14 e o dia 15 do mês de Agar, serão deravante para sempre dias de assembleia, de regozijo e de alegria diante de Adonai, por todas as gerações e para sempre em Israel, seu povo. Nota sobre a tradução grega do livro. No 4º ano de Ptolomeu e de Cleópatra, Diotel, que se dizia sacerdote levita, assim como seu filho Ptolomeu, trouxeram a presente carta concernente aos Purim. Eles a deram como autêntica e traduzida por Licímaco, filho de Ptolomeu, da comunidade de Jerusalém.